Bom dia, pessoal. Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto e último webinar da série de webinars sobre redes industriais, IO-Link e IIoT. Hoje nós vamos conversar sobre dois tópicos muito importantes para a eficiência de fábrica, que é a troca de formato ou setup. Esse webinar ele tem um foco direcionado para esse assunto, né? Principalmente com cases voltados para a máquina de embalagem e também setup de máquina ou setup de robô. A nossa expectativa do nosso bate-papo é de aproximadamente 30 a 40 minutos, então sejam muito bem-vindos. Eu sou o Lucas Lopes, minha atividade predominante aqui dentro da Balluff é responsabilidade da gestão de produtos e do portfólio de redes industriais, IO-Link, IIoT e também Safety. E com grande honra, quem me acompanha nessa sessão é o Gabriel Cardoso, que atua na engenharia de aplicações da Balluff. A engenharia da Balluff é onde se concentra os esforços de suporte técnico, pós-venda, especificação de projetos e também reparos. Sejam bem-vindos, pessoal. Gabriel, quer se apresentar? Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Eu sou o Gabriel Cardoso, faço parte do time de engenharia da Balluff e minha rotina é dar suporte tanto aos clientes finais quanto aos nossos consultores de mercado, para viabilizar uma aplicação, fazer com que tudo funcione conforme previsto. Legal. O Gabriel ele vai estar com a gente ao longo dessa sessão e ele vai estar online no chat. Então, compartilhem curiosidades, perguntem e nós vamos fazer algumas pausas aqui para estar respondendo as perguntas, tá bom? Esse aqui é o último webinar da série de redes industriais e IoT. Nós temos mais um último webinar de todas as sessões, que vai ser agora na próxima quinta-feira, dia 21. Mas nós temos uma nova agenda para vocês, que está sendo lançada em breve. Então continuem acompanhando os canais virtuais da Balluff, tá bom? Bom, hoje em dia no ciclo produtivo industrial, essas máquinas e os equipamentos que trabalham nas linhas de produção, esses equipamentos eles têm que ser receptivos a diversos tipos de produtos com características diferentes. Isso porque uma fábrica raramente produz um único modelo de produto, pelo contrário, na verdade. Em uma única linha de produção, se passa diversos tipos, por exemplo, numa linha automotiva, diversos tipos de carros com cores, tamanhos e outras características, uma diferente da outra, né? E esses modelos, eles vão passar pelo mesmo robô, pela mesma máquina de teste, pela mesma máquina que faz o parafusamento. Então essas máquinas elas têm que ser receptivas a diversos tipos de produtos diferentes, né? Existe uma tendência global que são produtos customizados, de consumo de produtos customizados. Então daqui para frente, cada vez mais as linhas de produção elas vão ter que comportar esse tipo de rápida adaptação quando se trata de produtos diferentes, né? E existe uma série de desafios enfrentados pelas indústrias, né? Principalmente integrar máquinas e robôs que tenham essa facilidade de troca na hora da mudança de modelos, né? Quando a gente faz a troca de um modelo por outro numa linha de produção, as adaptações elas nem sempre são rápidas. Isso porque exige conhecimento técnico, exige treinamento operacional
E isso tudo pode impactar diretamente no que nós conhecemos como OEE, que é a eficácia geral do equipamento, a eficácia geral de um processo, traduzido ao pé da letra, mas na prática é a eficiência que nós temos em uma máquina, a eficiência que nós temos em um processo. Uma falha de setup ou uma falha numa troca de formato, ela pode ocasionar uma queda significativa na eficiência do processo, ou seja, quando a máquina ela já deveria estar disponível para rodar, infelizmente ela ainda não está pronta porque o procedimento não foi realizado, e aí traz uma série de impactos. Nós conhecemos essa troca de ferramenta, essa adaptabilidade, né? Com alguns nomes técnicos no chão de fábrica. Então tem o nome setup, tem o nome troca de formato, mas dentro do sistema Toyota de produção a gente ouve falar bastante também sobre TRF, que é a troca de ferramenta rápida, e para aqueles que são conhecedores do Lean, né, a ferramenta SMAD também tem uma correlação com esse assunto. Então, se você trabalha com processos, com missão, quer melhorar a eficiência do seu processo, quer melhorar a eficiência do seu trabalho na manutenção, ou até mesmo trabalha como fabricante de máquina ou integra sistemas com robôs, ele é o webinar certo para você. Bom, dando continuidade, o setup ou a troca de formato, ele tem que estar dentro do planejamento de equipamento parado. Então, quando o engenheiro de produção, quando o engenheiro industrial ele está fazendo a preparação para calcular o OE, o planejamento para se calcular a eficiência de uma máquina, a eficiência de um processo, ele já considera o tempo parado como setup, né? O problema é quando o setup ele extrapola o tempo planejado para o não planejado, e aí ele começa a afetar diretamente a eficiência do processo, ele deixa a máquina indisponível. Todo esse estudo sobre setup e troca de ferramenta rápida, só uma curiosidade, ele iniciou registros do sistema Toyota de produção, de uma análise de uma utilização de uma prensa, que quando o time de manutenção foi fazer a troca das matrizes dessa prensa, eles descobriram que ali não tinha um parafuso específico para fazer a troca, né? E aí eles tiveram que fazer um planejamento e criaram esse nome de setup, né? Então o setup hoje ele abrange muito mais do que simplesmente um parafuso, e nós vamos analisar isso daqui na prática, né? Mas o que afeta uma falha de setup quando ela extrapola o tempo planejado para o tempo não planejado? Bom, primeiro que o custo do setup ele é muito alto, porque ele deixa a máquina indisponível, né? E por deixar a máquina indisponível, ele afeta diretamente o custo unitário de produção. Tá? Erros de regulagens podem surgir durante essa troca de setup, essa troca de formato, e esses erros de regulagens, eles podem, uma vez que há uma falha ou pessoa não qualificada também fazendo esse procedimento, pode gerar problemas não planejados, ou seja, além de extrapolar a troca de formato, pode ser que essa troca não seja eficiente, e durante o ciclo produtivo, né, enquanto a máquina estiver rodando, ela pode apresentar problemas justamente por não ter feito um procedimento correto. Então, quais são as peças do quebra-cabeça que nós poderíamos juntar nesse momento para criar uma automação simples, uma automação inteligente, com uma boa relação custo-benefício, né, tanto para quem desenvolve, integra sistemas, quanto também para quem vai ser o usuário final, e ter uma troca de setup eficiente. Então nós juntamos algumas peças do quebra-cabeça
Primeiro ponto é ter um sistema de identificação. Uma vez que é possível identificar qual que é o formato, qual que é a receita que está trabalhando e qual o formato das peças que estão preparadas para esse tipo de receita, a gente consegue entender se essas peças elas estão corretas ou não para a receita recém-alterada. A segunda peça do quebra-cabeça é a interface com o CLP. Então, pegar essa identificação de campo em tempo real, nós já vamos ver isso na prática, mas pegar essa identificação de campo em tempo real e passar essa informação para o controlador, aquele que está gerenciando a receita. Por fim, através de sistemas de medição, identificar qual que é o curso, né? Qual que é a posição linear, né? Do formato comparado à receita. Então a gente consegue fazer uma análise para ver se o setup ele está na posição ou na regulagem como a receita pede. E por fim, uma gestão visual para eliminar problemas de interface com o usuário, com o operador ou com o próprio time de manutenção. A gestão visual ela tem um papel significativo nesse sistema, porque de maneira muito simples é possível identificar qual que é a fase do procedimento, né? E por fim, além disso, enxergar se está correto ou não. E aí, qual que é a tecnologia que a Balluff investiu estrategicamente nesses últimos 12 anos? E a gente tem se posicionado como uma referência global nessa tecnologia para suportar diversos tipos de aplicação, assim como troca de formato e setup. Então, a tecnologia que nós estamos falando é o IO-Link. A Balluff investiu estrategicamente nesse portfólio com uma diversidade muito grande de produtos, né? Justamente trazendo o foco de levar competitividade para os nossos parceiros e fazendo com que, uma vez aplicados os produtos, né, o integrador, o fabricante de máquina ou aquele que vai ser o usuário final, ele se sinta justiçado com uma boa relação custo-benefício da tecnologia que suporta esse projeto. Fazendo um resumo, então, para aqueles que só ouviram falar sobre a tecnologia, o IO-Link ele nada mais é do que uma tecnologia aberta, ou seja, universal, e ela é definida por 3 palavras. O use, IO-Link, significa universal, smart, né, universal, inteligente e fácil, simples. O IO-Link ele vem com o conceito de trazer essa simplicidade de instalação e de integração para projetos de automação, tanto na estrutura de onde a gente está criando o projeto, quanto na estrutura também do nosso cliente final. E ele traz o conceito de smart, fazendo menção ao IoT, a internet das coisas, ou seja, essa é uma tecnologia que ela é uma habilitadora para os conceitos de indústria 4.0. De maneira bem simples, para quem já participou dos outros webinars, nós já falamos sobre isso, mas vale a pena comentar aqui para quem não participou. O IO-Link, nós falamos que ele é um USB da indústria. E por que um USB da indústria? Existem alguns componentes, como se fosse um quebra-cabeças também, onde a gente consegue montar uma estrutura de IO-Link. Então, o primeiro dispositivo aqui é o mestre, e ele é o descentralizador de todos os outros dispositivos. Ele se comunica através de uma rede industrial, seja ela em Ethernet IP, Profinet, Ethercat, né, CC-Link, Profibus, uma série de redes industriais com o CLP, e ao invés de eu levar uma série de cabos para o controlador, eu simplesmente levo um cabo para o painel elétrico, fazendo com que a solução fique bem enxuta. E em cada uma dessas portas, né, existe uma diversidade muito grande
do que eu posso conectar nessa porta, né? No caso da Balluff, nós especializamos o nosso portfólio trabalhando com dispositivos de gestão visual, com sensores inteligentes, RFID para fazer rastreabilidade de produtos ou peças, medições lineares, dispositivos de entrada e saídas discretas, conversores RS-232, blocos de válvula, terminais para blocos de válvula e soluções sem contato, né? O que nós vamos falar mais sobre aqui hoje é sobre gestão visual, RFID, medição linear, o conversor e a solução sem contato, né? Então, por que ele é chamado de um USB da indústria? Porque tudo que eu vou conectar nesse Mestre IO-Link, ele é como se fosse uma porta USB. É uma porta USB do nosso computador. Para conectar qualquer dispositivo aqui, se esse dispositivo for IO-Link, eu uso o mesmo cabo para todos. É um cabo simples, padrão, universal, não é um cabo especial. E essa porta do Mestre IO-Link, embora seja da Balluff, ela suporta diversos, na verdade, todos os dispositivos IO-Link do mercado, né? De forma atendendo os pré-requisitos técnicos, é claro. Mas o que nós queremos dizer com isso? Que ele é universal, ele independe de qual fabricante que está se conectando. E aí, por conta disso, veja bem, nós temos uma solução muito enxuta, com uma multiplicidade de aplicações. É por isso que nós chamamos ele de um USB da indústria. Bom, e como que ele afeta então a troca de formato, por exemplo? Vamos começar falando sobre troca de formato. Naquele quebra-cabeças, nós começamos com um sistema de identificação, né? Então, o que é o sistema de identificação? Deixa eu ligar minha webcam aqui, a gente vai se vendo. Bom, então, o que é o sistema de identificação? É um sistema que tem peças intercambiáveis. Então, essa e essa outra peça que nós estamos fazendo marcações aqui, vou fazer um desenho. Então, essas 3 peças, por exemplo, elas precisam ser trocadas ao chegar uma nova receita, quando é feita a troca para uma nova receita. Então a gente precisa ficar de olho nessas 3 peças e identificar se essas peças elas estão de acordo com a receita que foi feita a alteração pelo CLP ou pelo sistema de supervisório. Então, como que a gente faz um sistema de identificação para garantir que essas peças elas estão de acordo com a receita? Uma das maneiras é utilizar sistemas de identificação com radiofrequência, com RFID, né? E aí o RFID, ao colocar uma tag em cada uma dessas peças que são intercambiáveis, nós fazemos a leitura dessas tags e identificamos se está de acordo então com a receita. E fica mais ou menos assim uma série de produtos RFID conectados ao Mestre IO-Link, né? Então nós temos uma infinidade de opções para antenas RFID, fazendo a troca com as tags que estão coladas nas peças, né? E assim a gente tem uma maior flexibilidade da máquina e prevenção de danos à máquina por peças incorretas ao iniciar o processo. Então eu sei realmente que aquilo está de acordo com a receita. Essa é uma das maneiras de fazer o sistema de identificação com RFID, comunicando diretamente com o IO-Link, seguindo o princípio de comunicação com o IO-Link. Uma outra maneira é fazer a identificação com um sensor de visão. Então, o sensor de visão ele consegue fazer a leitura de presença e ausência de peças, bem como fazer leitura de código de barras, barcode, uma série de outros tipos de dados, mas também monitorar se há uma diferença entre as peças. Então, como que nós comunicamos um sensor de visão com o IO-Link? Esse sensor de visão da Balluff, ele trabalha em RS-232 e esse é um conversor RS-232 para IO-Link. Esse fica a arquitetura, né, de como que é montado
o sistema de identificação com sensor de visão com o IO-Link, né? Então, sensor, um cabo, basicamente o conversor que vai conectado direto ao mestre IO-Link. Então, o sistema de identificação a gente consegue resolver dessas duas maneiras de maneira bem simples. A interface com o CLP, passar essa informação, se está ok ou não ok as peças intercambiáveis, nós fazemos através de um mestre IO-Link, como já comentamos, e essas são as redes industriais possíveis, né, para fazer essa comunicação. Então, são a grande maioria das redes industriais que a gente consegue trabalhar no mercado. Sendo que a carcaça ou a proteção desses equipamentos, elas podem ser IP67, IP69K, um forte jato, alta pressão no jato de água, né, e prontos para processo SIP, bem como proteção para respingo de soldas. Bom, uma vez que nós identificamos se as peças estão ok, não ok, passamos a informação para o CLP, agora é a hora de medir, né, cada um dos formatos para verificar também se os valores eles estão de acordo com a receita. Então, uma determinada embalagem, por exemplo, que tem 10 centímetros, nós vamos precisar fazer as regulagens para que aquele suporte, né, ele contemple os 10 centímetros. Mas se essa embalagem tiver 30 centímetros, talvez nós vamos ter que trocar essa peça, mas também fazer a regulagem para os 30 centímetros. Então, como que nós fazemos isso sem a necessidade de muito treinamento com operadores e com simplicidade de instalação em campo? Através do próprio IO-Link, existe uma série de sensores em IO-Link que já possui diagnóstico, a parametrização pode ser feita direto pelo CLP desses sensores, e aí uma multiplicidade de sensores que fazem medições de diversos tamanhos diferentes, né? Então tem sensores ópticos, sensores indutivos, transdutores lineares, sensor com triangulação óptica e até mesmo o caso de encoder linear, né? Com até 8 metros de comprimento. Já identificamos, passamos a informação para o CLP, medimos, e aí o operador precisa saber se chegou no set point, no valor target, ou ainda não. Então nós podemos fazer toda essa gestão visual através, por exemplo, de um produto que se chama Pick to Light, que é uma iluminação inteligente, com até 6 segmentos de cores. Geralmente essas regulagens elas são feitas através de manípulos como esse, e aí esses manípulos, por exemplo, eles não têm identificação, então colocar a Pick to Light é uma maneira muito simples de saber que chegou no valor target sem a necessidade de treinamentos operacionais. Aqui temos um exemplo de uma espécie de manômetro, né, sendo mostrado através de uma Pick to Light. E por fim, como nós sabemos se o processo ele chegou ao fim, se todas as etapas foram feitas com sucesso, através de uma gestão visual como uma Smart Light, né? Que nada mais é do que uma Pick to Light em proporções maiores, é uma iluminação inteligente também, onde a gente consegue trabalhar com esses 3 modos de operação que estamos vendo na tela, que é o modelo pirulitro tradicional, né, com vários segmentos, o modelo nível, onde a gente consegue fazer um sistema de medição demonstrado pelo produto, e um modelo que a gente chama de Run Light, que é quando essa linha ela fica percorrendo por trás desse azul, né? Vamos enxergar então tudo isso na prática. Então aqui nós temos uma máquina, essa máquina ela tem 4 pontos de setup, ela tem 4 pontos de troca de formato. O primeiro passo é a identificação do novo formato. Eu vi agora através do RFID ou de um sensor de visão que as peças que são intercambiáveis elas precisam ser trocadas porque não estão de acordo com a receita. Então o CLP ele define os valores, pronto, olha, os targets, os valores reais não são os valores da receita, vai ser necessário fazer ajuste em todos eles. Então aqui a Smart Light ela simboliza que todos os processos precisam ser revistos, né?
E aí a gente consegue, passo a passo, setar o valor de acordo com a receita, né? Como que eu sei que chegou no valor da receita? Através da Pick-to-Light. Então, eu vou mexendo no Manipulo e o Pick-to-Light vai me informando se eu cheguei no final no valor da receita. Fiz a operação dos 4 pontos, a própria Smart Light me dá condições visuais de enxergar o final desse processo e permite que a máquina já diz que a máquina está pronta para rodar, né? Então veja como o processo fica simples, descarta a necessidade de treinamentos complexos para os operadores. Bom, nós falamos um pouco sobre troca de formato, vamos se aprofundar um pouco mais em soluções para robôs ou soluções para setup. Então aqui nós temos um outro exemplo de aplicação que pode ser usado também na linha de embalagens voltado para paletização, mas é muito utilizado no setor automotivo para pintura, para colagem de vidro, uma série de outras aplicações, né? Para quem trabalha com integração de robô sabe bem o quanto é importante criar um sistema simples, né? Para que o robô ele tenha eficiência energética e eficiência de movimentação também, mas também como é importante criar um valor agregado na hora de fazer a troca de ferramenta de maneira rápida para o nosso cliente final. Então, uma solução com a IO-Link ela fica parecida com esse cenário que nós estamos enxergando, onde apenas um único cabo passa ao longo do braço do robô, e entre o braço do robô e a ferramenta existe uma solução que é a solução sem contato para fazer justamente esse setup rápido. Então é remover a ferramenta e colocar novamente, ele já sai funcionando. Nós vamos ver isso na prática. E por fim, né, nessa única ferramenta existe uma série de I/Os que além de ser entradas e saídas digitais para uma solução sem contato e está passando por um único cabo no robô, esses dispositivos possuem identificação. Então eu consigo fazer gerenciamento de receita também, sabendo qual que é a ferramenta que está no robô naquele momento. Essa solução sem contato nós chamamos de acoplador indutivo. O acoplador indutivo ele tem um princípio muito próximo de um transformador, então é um primário, um secundário, é uma base e uma remota, e além de fazer a transmissão de alimentação, ele também faz a transmissão de sinal IO-Link, tanto leitura de dados quanto escrita de dados. Vamos ver esse exemplo na prática. A transmissão de alimentação, só um ponto importante, ela tem a capacidade de até 1,7 ampere de corrente. Então, como que fica essa solução aqui, por exemplo, na prática, né? Eu tenho um mestre IO-Link, que está aqui embaixo, vamos desenhar isso já, né? Eu tenho um acoplador indutivo e, por fim, né, os pontos de I/O que estão na ferramenta. Nessa única ferramenta eu tenho 14 pontos de entrada ou saídas digitais e até 24 solenoides com manifold de válvulas pneumáticas. Vou fazer um desenho aqui só para todo mundo conseguir enxergar. Então, esse aqui é o mestre IO-Link, né? A solução sem contato é o acoplador indutivo. E tudo isso que nós temos na garra do robô, ou no end effector, ou na ferramenta, não reparem que eu não sou muito bom de desenho, mas são os 14 pontos de entrada e saídas discretas e até um manifold de 24 válvulas. Se eu quiser trocar essa ferramenta, basta eu remover ela e colocar novamente, ou colocar uma outra ferramenta que tenha uma outra remota do acoplador indutivo, automaticamente ele já faz a alimentação e a troca de sinais com o CLP. Então o processo fica muito simples, intuitivo, não tem necessidade de ficar fazendo conexões
e evita também um problema, um desafio, na verdade, que nós relatamos no começo desse material, que é, além de fazer o setup, deixar esse setup confiável enquanto a linha de produção estiver rodando. Nós vamos ver um exemplo desse setup na prática agora, através de um vídeo. Então, bom, o robô ele faz o acoplamento automático sem a necessidade de interface do usuário. Ele já está alimentando ali até 16 pontos de entradas e saídas discretas. E todos esses pontos de entradas e saídas discretas estão indo para um Mestre IO-Link através de um único cabo padrão de 3 vias sem blindagem. E entre a ferramenta e o robô é uma solução sem contato. O Lucas, acho que não tá abrindo seu vídeo, cara. Não tá abrindo? Tá demorando um pouquinho pra carregar. Tá. Mas ele reproduziu? Não. Gabriel? Tá, então eu vou compartilhar da minha tela. Só um minutinho. Compartilhar da minha tela. Enquanto isso, eu tô respondendo aqui no chat, pessoal. Legal. Você tá conseguindo enxergar aí, Gabriel? Tá, tranquilo, pode tela? reproduzir. Legal. Vou reproduzir aqui, pessoal. Tudo ok, Gabriel? Tá rodando legal, sim. Perfeito. Bom, então, repetindo, pessoal, esse aqui é um hub, né, que tem até 16 pontos de entradas e saídas digitais, todos os pontos estão sendo utilizados, e todas essas informações que estão na ferramenta do robô, elas estão indo para o Mestre IO-Link, que vão consequentemente para o CLP, através de um único cabo que vai no braço do robô, um cabo simples de 3 vias padrão, e através de uma solução sem contato, né, entre o robô e a ferramenta, entre o braço do robô e a ferramenta. Legal. Gabriel, você me dá um feedback só? Deu para reproduzir bem? Deu sim, deu para enxergar legal. Legal, vamos voltar lá então, pessoal. Bacana. Então, é basicamente o que nós estamos enxergando aqui na prática. Nesse exemplo de aplicação não tinha o manifold de válvulas, mas poderia ser colocado também. Tá? O que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, eu tenho uma maleta, vou parar de compartilhar. Tem uma maleta aqui atrás comigo. Gabriel, tá conseguindo enxergar minha tela normal, né? No momento não, por enquanto tá só meu vídeo. A câmera. Isso, tá. Então eu tenho uma maleta aqui ao lado. Essa aqui é uma maleta que tem esse sistema de acoplador indutivo para fazer setup, né? Então tá um pouco desfocada a imagem, mas aqui nós temos a base e aqui nós temos a remota, sem contato. E na remota eu posso colocar qualquer dispositivo IO-Link. Nesse caso aqui eu tenho um hub de até 16 pontos de I/O, mas como nós comentamos, poderia ser um hub com sinais analógicos, poderia ser um dispositivo RFID, um dispositivo de gestão visual, ou então até um hub de 16 pontos com manifold de válvulas também, né? Então nós vamos retirar aqui, olha, eu retirei, né, sem a necessidade de uso de ferramenta. Essa aqui é a base, né? Veja que é totalmente sem contato. Quando a gente coloca novamente na maleta, automaticamente ele alimenta a próxima, a remota, né? E também o dispositivo que está conectado à remota. Vamos enxergar isso, pessoal? Vamos enxergar isso aqui na prática. Eu conectei o meu Mestre IO-Link através de uma interface web. Nosso Mestre IO-Link ele tem esse recurso, né? Eu vou compartilhar com vocês essa tela. Gabriel, tá enxergando? Tô sim. Bacana. Então, nós estamos conseguindo enxergar o Mestre IO-Link, que é o que também faz a interface com o CLP, através de uma interface web, sem a necessidade de aplicativo. E veja bem, esse hub, né, essa porta está conectada diretamente
Está conectada nesse ponto aqui. Está conseguindo enxergar meu mouse, Gabriel? Estou sim. Legal. Então, todo esse sistema de acoplamento indutivo está conectado a essa porta do Mestre IO-Link. Quando a gente remove a porta, ela identificou a ausência, né, do dispositivo aqui que estava conectado, né? E simplesmente fazendo essa conexão novamente, ele já faz o auto reconhecimento, né? Então não tem necessidade de ferramenta, não tem necessidade de ter um conhecimento técnico aprofundado. É simplesmente plug and play, tirar e colocar. Tá. Perfeito. Então, para fechar aqui, pessoal, basicamente o que nós mostramos na maleta é o que nós estamos conseguindo enxergar aqui também nessa estrutura, essa topologia montada, né, com hub e acoplador indutivo. Tá? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo sobre setup e troca de formato. A gente tentou ser mais objetivo, tem bastante conteúdo para se aprofundar. Então, deixem suas dúvidas, deixem as suas curiosidades. O Gabriel está no chat. Gabriel, existe alguma pergunta que você acha que vale a pena a gente compartilhar com o público? Teve uma pergunta aqui do Guilherme, eu até respondi no chat, mas a gente pode abrir para todo mundo de uma forma mais legal. Ele perguntou assim: no caso de aplicações com antenas de RFID em máquinas com distâncias próximas uma das outras, é possível determinar a distância de leitura com uma boa resolução? Tá. Bom, o sistema ele funciona normalmente com RFID, então é simplesmente seguir as recomendações, né, da antena RFID. A distância de leitura não vai ter perda nenhuma em relação à qualidade do sinal. Tá? Uma vez que a gente determinou a antena e a tag corretamente. Legal. Tem mais alguma pergunta que você acha que vale a pena compartilhar, ô Cardoso? O Fábio fez uma pergunta aqui no caso, mas para fazer agora ficaria um pouco difícil. Ele pediu para a gente estar mostrando um exemplo prático utilizando visão. Legal. Tá. Nós não temos nada montado no momento, né, para fazer o setup com visão, né? Não, nós desenvolvemos, Fábio, nós fizemos um webinar, dentro dessa série de webinars, nós fizemos um webinar no passado, falando sobre sensores e sistemas de visão. Está super convidado a assistir. Esse link ele fica online por 30 dias. É o mesmo link que a gente está se inscrevendo para os eventos. Tá? Então, caso você tenha um pouco mais de curiosidade sobre sistemas de visão, de repente lá pode ter um conteúdo que vai ser interessante. Mas caso tenha mais dúvidas, queira se aprofundar tecnicamente, está aqui o meu e-mail, o telefone de contato. Fique à vontade, a gente faz um direcionamento mais aprofundado. Legal, perfeito. Pessoal, eu agradeço mais uma vez pela atenção. Embora esse seja o último webinar da série de redes industriais e IoT, tem coisas novas vindo por aí, então nós estamos envolvendo já uma nova agenda, com materiais bem interessantes para vocês, para a gente compartilhar, e a ideia é que seja bem dinâmico, do jeito como está sendo aqui agora, tá bom? Então fiquem atentos aos próximos eventos virtuais nos canais de comunicação da Balluff. Obrigado a todos e um ótimo dia.